Ao nos afastarmos de Deus, ao nos afastarmos dos absolutos de Deus e colocarmos o homem no centro das coisas, o resultado é esse. Criamos um estado Deus, porque o vazio de Deus no coração do homem não pode ser preenchido por nada. E nós tentamos preencher esse vazio com o estado Deus, que na verdade é uma ficção jurídica. O estado são os homens. E muitas vezes colocamos homens maus para nos governar. Homens maus, homens psicóticos, cruéis, desumanos. E damos os meios de ação e os meios jurídicos legais para que nos oprimam. Por quê? Porque nós rompemos com a velha ordem, que entende que o Estado existe para servir as pessoas e não o contrário. Então, destacando esse aspecto do Estado Deus e o governo dos maus, qual é o nosso papel então? É fazer um resgate conservador. O que é o resgate conservador? É restaurar a ordem cristã novamente. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja especificamente. Eu estou falando de restaurar no coração do homem a ideia de que eu tenho um Deus e que eu vou formar homens para servir a esse Deus. Que quando um governante assume o poder, ele está servindo a Deus, exercendo uma função delegada por Deus. E ele tem que amar as pessoas, e se preocupar realmente com elas e servi-las. E só um homem de Deus fará isso. Um homem que não tem temor a Deus não é capaz de entender isso. E vai usar a sua posição, o seu cargo, para oprimir as pessoas, para obter vantagens. Então, na verdade, essa corrupção do coração humano, quando nós nos afastamos do consenso cristão, essa corrupção contaminou os nossos políticos, no mundo inteiro. Às vezes, pontualmente, Deus, na sua misericórdia, levanta um que tenta resgatar isso, e que sofre imensas resistências nos dias de hoje, nós sabemos disso. Mas essa ruptura destruiu o coração do homem, corrompeu o coração do homem, e colocou homens maus no poder. E esses homens corromperam o próprio sistema. Nós estamos vendo os Estados Unidos, e qualquer pessoa honesta intelectualmente sabe disso, a eleição foi fraudada realmente, Donald Trump é o presidente eleito, indiscutivelmente, isso é fato. Está muito bem documentado nos processos ajuizados, que são públicos, estão na internet para quem quiser ver as provas. Mas por quê? Porque eles não se contentam mais em jogar o jogo. Eles querem dominar o jogo, se perpetuar no poder e corromper ainda mais o sistema. E nós ficamos à mercê disso, de carona, porque nós não temos mais os meios de ação. Nós entregamos tudo ao Estado, fizemos nossos holocaustos ao Estado, na condição de cidadãos. E hoje somos oprimidos. Eu vou explicar rapidamente um pouquinho essa ruptura do consenso, bem rapidamente, de forma bem mais didática, que é o seguinte: na Idade Média, o homem via Deus como um fato. Deus é um fato, meus amigos, meus irmãos. Deus não é uma ideia. Deus existe mesmo. Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele não perdeu o controle da história. E independente do que vocês vão ouvir aqui hoje, não temam, não saiam daqui atemorizados. Tenham fé. Deus não perdeu o controle da história. Não perdeu. A igreja já foi perseguida brutalmente antes, e nunca cresceu tanto como naqueles primeiros 3 séculos. Hitler tentou destruir a igreja na Alemanha. Outros já tentaram, Stalin, Lenin, todos já tentaram. Os próprios chineses tentam no seu país matar, torturar os cristãos, fazem isso, destroem as igrejas. E nós já temos 150 milhões de chineses convertidos ao cristianismo. Então Deus está no controle, não temam. Algo sobrenatural irá acontecer nos próximos anos. Não tenho dúvida quanto a isso. Deus vai dar sinais disso. Então o que eu disser aqui não é para atemorizar vocês, mas é para mostrar o caminho errado que nós percorremos. E nós temos agora que fazer a metanoia do grego, quer dizer, nós temos que reconverter os nossos corações, mudar o caminho. Isso é conversão, é mudar o caminho no qual nós estamos inseridos. Então, na Idade Média, o homem via Deus como um fato. O homem se assombrava com a natureza. A natureza, ela é o reservatório do conhecimento de Deus. E Deus foi tão generoso que nos permitiu entrar nesse reservatório, absorver aquele conhecimento e fazer ciência com ele. Mas é lá que está Deus, na natureza, também.
Ele se faz ali presente na criação. E lá é o reservatório do seu conhecimento. Não podemos ignorar isso. Não perderam o assombro. E o homem medieval tinha esse assombro. Só que à medida que a ciência foi avançando, e Daniel, o profeta da Bíblia, ele fala do apogeu da ciência, que era um dos sinais dos últimos dias. À medida que o homem vai avançando na ciência, e o conhecimento vai se torna cada vez mais enciclopédico, surge a necessidade de racionalizar um pouco mais esse conhecimento. Até aí tudo bem. Só que nessa tentativa eu abri a porta para o racionalismo, que já vem no século XVI, século XV, século XVI, pensamento cartesiano, racionalismo cartesiano, começa a separar razão e fé, que é um grande erro. Razão e fé são duas coisas que não podem ser dissociadas. As duas coisas andam juntas. Foi um erro do racionalismo cartesiano separar as duas coisas. Foi um grande equívoco, que levou a outros equívocos, que ao longo de séculos foram afastando o homem e Deus do centro da vida do homem. Aí a igreja deixou de ser o centro da vida das pessoas e o Estado passou o centro da vida das pessoas. E a igreja se tornou um apêndice do Estado. E o cristianismo institucional, um apêndice do Estado. E isso, infelizmente, foi contaminando a cultura humana. Depois do racionalismo, veio o idealismo alemão. E o idealismo alemão é o pai e a mãe do marxismo. Marx era discípulo de Hegel, que era um idealista. Hegel era um homem também que não tinha qualquer temor a Deus por vários aspectos. E via no Estado uma espécie de substituição, né? A ideia de um homem-deus. E Marx absorveu isso e foi ainda mais à esquerda que Hegel e construiu a doutrina socialista, que é cultura, não é doutrina, não é ideologia. O socialismo é uma cultura, inclusive religiosa, sobre vários aspectos. Quem conhece a biografia de Karl Marx sabe disso. Karl Marx era discípulo de Moses Hess. Moses Hess foi o maior satanista da Alemanha, esotérico. Marx, na juventude, fazia poema a Satanás. Marx tinha problemas seríssimos com o pai, que havia deixado o judaísmo e abraçado o protestantismo, no caso o presbiterianismo, e rompeu com o judaísmo. Marx se revoltou contra isso, se voltou ao satanismo. E Marx defendia inclusive a ideia de holocausto revolucionário, quer dizer, precisa eliminar os povos inferiores para que possa avançar o ideal socialista. Marx defendeu em artigos no Jornal da Renânia, no século XIX, que, por exemplo, os eslavos fossem exterminados, os poloneses, os escoceses, os Highlands escoceses, que aliás é um povo admirável, né? O polonês é um povo admirável, eu admiro até hoje. Aliás, a Polônia é um dos países que mais resistem a tudo isso, né? De uma forma muito corajosa. Então Marx defendia a ideia de um holocausto revolucionário que seria uma espécie de aragem do terreno para que a estrutura socialista se erguesse. Então, na raiz do marxismo cultural já está a morte, o extermínio, o genocídio. E quem disse que o marxismo chinês é diferente? Quem disse que o que a China propõe como doutrina não é o holocausto revolucionário? A China se considera uma raça superior. E não esconde isso de ninguém. Deixa muito claro que se considera uma raça superior que veio para governar o mundo. E aqueles povos inferiores têm que ser exterminados. Infelizmente, o duro é dizer que nós estamos fazendo o papel de povos inferiores. Onde está a nossa altivez como Ocidente, como civilização ocidental? Quer dizer, os chineses lançam a doença, não vou discutir se é intencional ou não, mas aparelham intencionalmente a doença, estão com um crescimento econômico nunca visto, mesmo diante da pandemia, as pessoas sem máscara na China, sem lockdown, vivendo muito melhor do que nós. Onde está o nosso brio civilizacional? Porque nós estamos fazendo o papel que eles querem que nós façamos. Então, só para voltar à questão histórica, então, na verdade, esse anticristianismo foi construído no coração do homem, ao longo dos séculos. O marxismo é só o ápice desse processo. Ele não é a causa, ele é o reflexo. E depois do marxismo vem o pós-marxismo, o pós-modernismo, com ideias ainda mais estapafúrdias, que vem para desconstruir o ser humano. Uma grande discussão hoje entre os pensadores é o transhumanismo. Nós temos aquele bilionário Elon Musk, que para muita gente é idealizado, né? Um grande líder, referência, não sei do que agora está pondo chip na cabeça das pessoas, achando a coisa mais linda do mundo, você controlar um computador por um chip preso ao seu crânio.
Nós chegamos nesse estágio de loucura. O que é o transhumanismo? É usar da tecnologia para introduzir equipamentos no meu corpo para, em tese, me fazer uma nova espécie transhumana. Quer dizer, isso também é uma espécie de evolução do pensamento marxista, pós-moderno, que está desconstruindo o ser humano. Isso vai eliminar o ser humano. É o que eu disse no início, a natureza humana não pode ser transformada. Ela é divina. E ao tentar fazer isso, eu vou destruir o próprio homem, que é o que já está acontecendo. Essa vacina mesmo que está a caminho é bastante preocupante. É claro que eu quero que uma vacina, eu não sou anti-vacina, mas uma vacina feita às pressas, em que as pessoas estão sendo praticamente cobaias no mundo inteiro, olha o risco que isso representa. Mas é por quê? Porque nessa ruptura do consenso cristão, eu enxergo o homem como um conjunto de átomos, como um animal. Eu não vejo um como algo separado dos animais. O próprio evolucionismo darwiniano defende essa tese, o próprio nazismo defende isso, o próprio niilismo de Nietzsche defende isso. Quer dizer, o ser humano é um conjunto de átomos, é carne, é matéria. Essa visão é materialista. Então, eliminar o ser humano não significa nada. Se eu matar 3 milhões de judeus no campo de concentração, na visão materialista, no caso do nazismo, não significa nada. Nós chegamos nesse estágio. E quem disse que os nossos algozes pensam diferente disso? E qual é a nossa reação enquanto civilização ocidental? É abraçar isso. E não do politicamente correto, é aceitar a destruição do próprio Ocidente. Então é nesse estágio que nós chegamos. Então o Partido Comunista Chinês, indiscutivelmente, ele é inimigo da humanidade. Eu estou fazendo uma declaração pública, eu estou declarando, eu, Cristóvão do Espírito Santo Filho, estou declarando que o Partido Comunista Chinês é inimigo da humanidade. E se é inimigo da humanidade, é inimigo de Cristo. É inimigo de Deus. E eu fico envergonhado com a postura dos governos do mundo, inclusive do nosso. Entendo que nós devemos ser muito mais firmes com a China. E nós não estamos sendo. Infelizmente, pelo andar das coisas, pode ficar ainda pior. A China tem uma prática predatória comercial, isso é fato. A China já tomou a Grécia, Portugal, está tomando a Alemanha, a África quase toda, a Ásia, está engolindo a América Latina, a Argentina é um exemplo, Singapura, a Malásia, está engolindo o mundo em vários locais, e agora quer nos engolir, o Brasil e os Estados Unidos. Acabou o jogo, game over, se ela fizer isso. Agora, cadê a reação do Ocidente? A reação do Ocidente foi absorver a governança chinesa para resolver o problema da pandemia. Amaciando o povo para um totalitarismo sem precedentes. Para isso que serve a Covid, está servindo a Covid. Para nos preparar para uma ditadura global. Isso não é discussão ideológica, isso é um fato concreto da realidade, está diante dos nossos olhos. Só não enxerga quem não quer enxergar. Porque é algo tão terrível, eu entendo. É mais fácil enfiar a cabeça no buraco e dizer que não está acontecendo. Mas está acontecendo. E se nós não reagirmos, o futuro dos nossos filhos e netos será tenebroso. Já está sendo. Olha a qualidade de vida que nós estamos tendo nos últimos meses. Eu vou dar alguns exemplos para a gente fechar esse ponto, passar para outro. 2 notícias de jornal. Não é de jornal conservador, não é de teoria da conspiração, é um fato objetivo.